Meu sogro possui uma foto minha no celular dele por engano. Qualquer pessoa poderia pensar que isso não seria um problema. Afinal, é comum em famílias ter fotos de todos os membros. Porém, a situação era mais complicada do que parecia. A foto não era inocente. E ele definitivamente não apreciava a pessoa que poderia afirmar que esse equívoco me introduziria aos prazeres da vida que eu sempre evitei. Vou contar minha história para você entender melhor. Me chamo Helena. Tenho 30 anos e estou casada há 3 anos com Arthur, filho único de um casal bastante conservador. Os pais de Arthur se envolviam tanto em nossos assuntos que às vezes parecia que nosso relacionamento e nosso casamento eram de 4 pessoas. Desde o namoro, tudo foi feito conforme as exigências de sua mãe, que nunca cedia em suas opiniões. Ela queria que seu filho tivesse a esposa perfeita, de acordo com as responsabilidades que ela considerava fundamentais para uma mulher no lar. Foi assim que, durante meses, ela me instruiu sobre os deveres de uma esposa e como eu deveria cuidar de seu filho para fazê-lo feliz. O que meu filho faria sem mim? Ela me perguntava enquanto me ensinava a preparar o prato favorito de Arthur. Para ser honesta, eu não me saía muito bem na cozinha. Então eu precisava me esforçar o triplo para não irritar minha sogra. Obrigada pela ajuda, senhora, eu dizia, mesmo que cozinhar fosse a última coisa que eu queria fazer para Arthur. Especialmente considerando que ambos tínhamos empregos exigentes que consumiam a maior parte do nosso tempo. De fato, essa era a razão pela qual frequentemente comíamos fora ou pedíamos comida de um restaurante próximo aos nossos escritórios. Mas Prudência insistia que eu deveria preparar mais comidas caseiras para seu filho, como ela fazia quando ele ainda morava com ela. Sei que você precisa de toda a ajuda possível, ela me dizia. Apesar dos desafios, tentei me adaptar às expectativas de Prudência. Eu me esforçava para equilibrar meu trabalho exigente com as tarefas domésticas, tentando agradar minha sogra e fazer Arthur feliz. No entanto, sempre senti que perdia um pouco de mim mesma no processo, conformando-me mais com a imagem de esposa ideal que Prudência tinha em mente, do que com a pessoa que eu realmente era. Arthur advertiu que ele estaria perdido sem minha ajuda para moldar-me na esposa perfeita para ele. Isso me trouxe pouco conforto, considerando a pressão constante de ser a mulher ideal para construir um lar. Mas eu rapidamente percebi que minha sogra, Prudência, não deveria ser subestimada. Eu fingi entender, e acima de tudo, aceitar cada ensinamento que ela me deu, embora soubesse que nem Arthur nem eu seríamos verdadeiramente felizes se continuássemos a seguir cegamente suas diretrizes. Nós preferimos manter a paz e agradar a Prudência ao invés de confrontá-la, sabendo que me colocava na boca do lobo, um lobo que nunca poderia ser domesticado, mas desde que estivesse com Arthur, eu estava disposta a tolerar essa situação. Com o passar do tempo, percebi que todos vivíamos com um constante desgosto, sentindo que tudo o que fazíamos era por e para a Prudência. Até Moisés, meu sogro, parecia um zumbi ao lado dela. Isso me deixou triste porque, além de ser um homem atraente, Moisés era uma pessoa incrível, sempre pronto para atender qualquer uma das necessidades que Arthur e eu tivéssemos, sem hesitar um único momento para nos ajudar quando precisávamos. Mas logo eu descobriria coisas sobre meu sogro que nenhuma nora deveria saber. E tudo começou por causa de um erro. Enquanto Prudência e Moisés estavam fora, meu marido e eu ficamos em casa, aproveitando uma rara privacidade em nosso casamento. Não sabemos como, mas parece que nosso encontro foi acidentalmente ouvido pelos meus sogros. Eu me senti envergonhada, pois era uma situação bastante desconfortável. Mas uma parte de mim se sentiu aliviada, porque isso era a coisa mais normal do mundo. A revelação inadvertida serviu como um despertar tanto para mim quanto para Arthur. A verdade veio à tona de maneira crua, e, pela primeira vez, Arthur começou a questionar as imposições de sua mãe. Nos dias seguintes ao incidente, nossa relação começou a mudar. Conversamos mais abertamente sobre nossas verdadeiras vontades e como poderíamos encontrar um caminho próprio, longe das expectativas sufocantes de Prudência. Esse novo entendimento entre nós criou uma atmosfera de cumplicidade e coragem que faltava antes. Decidimos que era hora de estabelecer nossos próprios padrões para o casamento, independentemente dos ideais de Prudência. Começamos a impor limites, algo que nunca tínhamos feito antes por medo das consequências. No entanto, minha sogra não ficou satisfeita com isso e decidiu que a maneira mais prudente de agir seria nos ensinar uma lição sobre como isso não era apenas inadequado,
mas também desrespeitoso. Contive-me e não respondi à mãe de Arthur, pois não queria ser rude. Como você deve imaginar, a última coisa que eu queria era ter problemas com ela. Mas eu não achava que tínhamos feito algo errado, especialmente porque éramos um casal jovem tentando expressar nosso amor. Era desconfortável para mim que minha sogra quisesse se intrometer nos aspectos íntimos do meu casamento. Mas, na verdade, eu não disse nada. E ninguém fez. Todos, incluindo meu sogro, ouviram atentamente enquanto ficávamos em silêncio. Pensei que seria apenas um incidente simples e uma história engraçada para contar no meu grupo de amigos, mas estava completamente enganada. As coisas começaram a complicar com Arthur a partir daquele momento. Ele se tornou evasivo no dia a dia, deixando o romantismo de lado e sua atenção habitual por mim também diminuiu. Ele não queria mais ser íntimo de nenhuma forma. Durante meses, tentei encontrar explicações para entender o que estava acontecendo, mas não obtive respostas. Eu fazia sugestões que poderiam reacender a chama entre nós, ou pelo menos nos levar de volta aos tempos em que não conseguíamos nos afastar um do outro. Mas nada funcionava. Arthur ficava cada vez mais distante, e isso era evidente quando ele não conseguia mais dormir em casa e preferia ficar com seus pais. Inicialmente fiquei triste com essa atitude, depois frustrada por ser praticamente abandonada por meu marido. E finalmente me resignei ao fato de que as coisas continuariam assim. Nesse momento decidi que não havia como eu permanecer em casa por mais tempo e comecei a ver o lado positivo dessa quase solteirice que estava experimentando. Passei a sair mais com meus amigos, que me aconselharam a me separar oficialmente de Arthur e fazer coisas que talvez ele não gostasse. Eu desejava que todos os fins de semana fossem noite das garotas. E, no fundo, gostei dessa nova liberdade que estava experimentando, longe das críticas da minha sogra e da apatia do meu marido. Eu ainda o queria, claro, mas não sentia a necessidade de ele voltar rapidamente se não quisesse consertar as coisas comigo. Eu não continuaria buscando por isso. Até então, tudo era inocente. Eu era uma mulher se divertindo com seus amigos à noite, sem ninguém à espera em casa. Contudo, percebi que não era a única a agir impulsivamente. Não era nenhuma santa, e tinha desejos que meu marido Arthur não estava atendendo. Naquela noite, conheci um homem atraente que me levou ao seu apartamento. Pela manhã, acordei nos braços de um homem que rapidamente me deu seu número de telefone para que pudéssemos conversar e planejar nosso próximo encontro. No entanto, a troca de mensagens logo se tornou mais ousada, e entre idas e vindas decidimos que seria melhor enviar algumas fotos, deixando pouco à imaginação. Nunca tinha feito algo assim, especialmente com alguém que mal conhecia, mas achei a ideia excitante. Entrei no banheiro, molhei meu corpo e posei diante do espelho, onde havia escrito o nome do homem com quem tinha passado a noite. A foto destacava minhas curvas e a suavidade da minha pele, algo que sabia que ele adoraria. Rapidamente busquei seu contato e, cheia de excitação e receio pela sua reação, enviei a foto. Contudo, o que começou como uma traição inocente transformou-se em algo mais proibido quando recebi uma resposta inesperada no meu telefone. Não sei quem é Maurício, mas gosto do que vejo. Meu coração acelerou ao perceber que havia enviado a foto para Moisés, meu sogro. A situação se complicou, pois percebi que não só deveria me desculpar por enviar algo tão íntimo, mas isso também revelaria minha infidelidade ao pai de Arthur. Reli a mensagem, que para minha surpresa, não era uma reprimenda, mas sim um flerte inesperado vindo de Moisés. Confusa e assustada, pensei que isso marcaria o fim do meu casamento. Enquanto planejava minha resposta, recebi do outro lado uma foto que jamais esperava ver. Diante dos meus olhos estava algo impressionante que meu corpo agradeceu por saber. Não havia como me surpreender com o que meu sogro tinha revelado, considerando que ele não parecia ter atributos tão marcantes. Era uma situação surreal, algo que nunca pensei viver e que certamente me deixou perplexa. Naquele momento, tudo o que conseguia pensar era que Arthur definitivamente não havia herdado certos genes de seu pai. Sabendo o que responder à sua foto, ele foi adiante e enviou outra mensagem. Estou acordado e pronto para você. Correrei até aí se me pedir. Não posso explicar como seu comentário excitou meu corpo, fazendo minhas pernas ficarem fracas e o calor subir pelas minhas bochechas. Eu não conhecia esse lado do meu sogro, mas podia sentir que isso era algo normal para ele. Era surpreendente que ele continuasse ao lado de Prudência como um cão fiel. Então fiquei aliviada em saber que,
No meio de toda aquela loucura, ele ainda tinha tempo para coisas divertidas. Você fará isso sabendo que sou a esposa do seu filho? Escrevi para ele, pedindo que cuidasse de sua esposa. Algumas horas depois, Moisés veio à minha casa com a desculpa de que precisávamos conversar sobre minha situação com seu filho, ou pelo menos foi isso que ele disse à esposa. Assim que Moisés chegou, a tensão entre nós era palpável. Ele começou a conversa de forma cautelosa, perguntando como eu me sentia em relação a tudo o que havia acontecido. Ficou claro que ele estava preocupado com a possibilidade de tudo isso afetar seu casamento com Prudência. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia esconder um certo entusiasmo por nossa inesperada interação. Estou aqui para entender o que você quer que façamos, disse ele, seu olhar alternando entre preocupação e curiosidade. Se você quiser manter isso entre nós, vou respeitar. Mas se achar que devemos contar a Prudência, estou preparado para enfrentar as consequências. Senti-me dividida. Por um lado, estava aliviada por Moisés não querer precipitar as coisas e expor o acontecido. Por outro, a culpa de minha infidelidade com Arthur e o flerte com Moisés pesava em minha consciência. Não sei se continuar escondendo isso é o melhor caminho, confessei. Mas também não quero destruir nosso relacionamento familiar. Moisés assentiu, entendendo a delicadeza da situação. Eu sei que isso é complicado. Eu também estou confuso sobre o que é certo a fazer. Mas, pelo menos por agora, talvez seja melhor mantermos isso em segredo. Podemos decidir com mais calma o que fazer a seguir. Concordei, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Sabíamos que essa não era uma solução permanente, e que eventualmente as coisas teriam que ser resolvidas. Mas, por enquanto, decidimos deixar as coisas como estavam, dando-nos tempo para refletir sobre nossas ações e o impacto delas. Enquanto a realidade era que nós nos trancamos no meu quarto de casamento para que pudéssemos ver de perto o que tínhamos visto antes através da tela. O que vivi naquele quarto era indescritível. Meu sogro não era só bem dotado, mas também tinha experiência e sabia como tratar uma mulher para fazê-la desfrutar do prazer. Em nenhum momento me senti tão cheia e feliz, nem mesmo com seu filho. No final, nenhum dos dois disse nada. Fomos incriminados, mas parecia que não nos importávamos. No entanto, essa foi a única vez que cometemos esse deslize. Depois que tudo isso aconteceu, meu marido voltou para casa semanas depois, pedindo desculpas pela sua prolongada ausência. Meses mais tarde, descobri que seu pai havia insistido para que ele resolvesse as coisas e propôs que nos mudássemos para outra cidade, onde poderíamos começar do zero, longe de sua mãe. Ele me assegurou que nos sustentaria financeiramente até que estivéssemos estabilizados. Espero apenas que meu marido nunca descubra o que aconteceu com seu pai e que aquela foto não exista mais no telefone do meu sogro. Você concorda com o que eu fiz? Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.